Ele, não estaríamos aqui nesta noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, coordenador desse setor. Que Deus continue abençoando, dando força, graça e virtude ao servo de Deus. Quero louvar também, pela vida da liderança da UNADEB, aqui do setor 2, na pessoa do irmão presbítero Gesmiel, juntamente com a sua digníssima esposa, toda a diretoria, que Deus em Cristo abençoe. Gesmiel falou que, eu que te admiro bastante, você é uma bênção, Gesmiel é mais do que um primo, é um irmão, Deus seja louvado pela sua vida. Louvar a Deus também pela vida da irmã Marluce, que foi a nossa líder na época dos adolescentes, e que tal o Gesi, foi uma bênção. Está ali o Bruno, foi uma bênção também. Das bênçãos eu era bencinha, irmãos, era o mais tranquilo, mas não desista. Pastor, meu adolescente dá trabalho. Não desiste não, vai orando por ele, que em nome de Jesus ele chegará um dia a estar aqui sentado no púlpito, pregando, dirigindo, liderando, e servindo a obra do Senhor. Tá aí a Marluce perseverou, Marluce? Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rondolfo, quero louvar a Deus pela vida do meu pai que é pastor ali na M Norte, estávamos juntos hoje, e agora eu fiquei, com as pernas bambas, irmão. Pastor Daniel é só Jesus, é crítico, irmão, é crítico, ele fica me observando assim, depois ele puxa a orelha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvar a Deus pelo cantor Bruno, que já louvou, meu primo também. Deus seja louvado pela sua vida. Estamos em casa, irmãos, estamos felizes, porque estamos em casa. Hércules, Deus abençoe sua vida poderosamente. Zacarias, capítulo de número 3. Dei tempo para vocês procurarem. Zacarias, capítulo 3, do versículo de número 1. Quem achou pode dizer amém? Amém. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também a Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo do Senhor, vestido com roupas sujas. E o anjo do Senhor tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas novas. Então eu disse: ponha-lhe uma mintra limpa sobre a sua cabeça. E puseram a minta limpa sobre a sua cabeça e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, verso 7: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Queridos, Deus ama o seu povo, Israel, e dificilmente conseguiremos entender o amor de Deus, pois o amor de Deus ele vai na contramão do que nós conhecemos como amor. Israel viveu um tempo de frieza espiritual, de apostasia espiritual.
estava longe da presença de Deus, e Deus precisava arrumar meios, formas de trazer o povo de volta à sua presença. A forma que Deus usa é o juízo, pois a Bíblia nos diz que Deus corrige aquele que ama. Deus vai levantar a Babilônia como uma arma de juízo contra o seu povo. Vai levá-los cativos à Babilônia, e na Babilônia vai oprimir esse povo por 70 anos. O cativeiro babilônico é um cativeiro que dava liberdade aos cativos por fora, porém com as práticas, com os padrões da Babilônia, aprisionava esse povo nessa terra de escravidão. Só que Deus havia feito uma promessa a esse povo. Deus já havia usado Isaías, Jeremias e até mesmo o profeta Ezequiel, usando também Daniel, dizendo que após 70 anos de cativeiro, Deus os tiraria da Babilônia e os levaria de volta para a sua pátria, Jerusalém. O tempo se passa, Ciro vai assumir o trono da Babilônia, um rei medo-persa, que vai liberar um decreto dizendo, liberando esse povo retornar para Jerusalém. O Salmo 126 mostra como é que está o coração desse povo caminhando a Jerusalém, quando o salmista diz que estávamos no meio dos que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A ida a Jerusalém é uma ida carregada de euforia, de alegria, de felicidade, até porque Deus estava cumprindo a sua palavra. Só que quando eles chegam em Jerusalém, eles se deparam com uma Jerusalém totalmente irreconhecível, pois a Bíblia nos diz que Jerusalém estava totalmente destruída. Os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas. O texto vai dizer que nas praças havia monturo, lixo, que as casas estavam totalmente arruinadas, o templo de Deus destruído. Havia uma miséria extrema na cidade, aonde aqueles que conseguiram escapar do cativeiro babilônico, estavam vivendo em extrema miséria. A situação estava tão crítica que quando Neemias ouviu falar da situação de Jerusalém, ele vai se assentar e se lamentar por alguns dias. É nesse período que Deus vai levantar Neemias e Esdras para ser um tempo, ou para trazer em Jerusalém um tempo de reconstrução, um tempo de restauração, um tempo de recomeço. E eu preciso frisar a vocês, adolescentes, que recomeçar nunca é fácil, reconstruir nunca foi fácil, porque reconstruir significa levantar o que está caído. Reconstruir é restaurar aquilo que parece não ter jeito para restaurar. Reconstruir significa trazer uma limpeza de fora, ou melhor, de dentro para fora. E Neemias e Esdras é usado nesse tempo.
Esdras vai reconstruir ou restaurar o culto ao Senhor. Ele começa reconstruindo o altar. E eu gosto disso aqui, reconstruir altar, porque ele não vai destruir para construir. Ele vai reconstruir o altar que já havia naquele lugar. O que Esdras está fazendo é valorizando as bases do altar. Ele diz: se tem altar, se tem base, é porque deve ter um altar. E se tem altar, tem que ter oferta. E se tem oferta, tem que ter entrega. E se tem entrega, tem que ter culto. E se tem culto, tem que haver ação de Deus se manifestando no meio do seu povo. Neemias reconstrói os muros. Ele restaura as portas, as praças, as 12 portas de Jerusalém. Eles estão a todo vapor, mas eu disse, reconstruir não é fácil. Por quê? Porque quando estamos no processo de reconstrução, é quando se levantam os opositores, os inimigos, dizendo: vocês não podem reconstruir, mandando cartas de ameaça, dizendo: ô rei, toma cuidado, porque se esse povo se levantar, ele se tornará forte e se voltará contra você. As ameaças e as perseguições são tão grandes que Israel vai parar por 14 anos o tempo de reconstrução que Deus havia dado e estabelecido para eles. Não são 14 dias, são 14 anos. E nesse período, pastor Helder, estão cuidando das suas casas. E nesse período, estão cuidando das suas empresas. E nesse período, estão cuidando das suas finanças. E a obra da reconstrução espiritual está parada. Porque primeiro eu penso na minha vida financeira, depois eu penso na casa do Senhor. Primeiro eu penso em mim, no egocentrismo, depois eu penso no que Deus tem para mim. Só que nessa situação Deus vai levantar o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu vem com uma palavra de correção, dizendo: vocês não vão prosperar enquanto não voltarem à reconstrução da casa de Deus. Vocês semearão 100, o céu fechará, vocês colherão 10. Aquilo que vocês colocarem no bolso sumirão, porque o bolso de vocês estarão furados. Aquilo que vocês guardarem no celeiro sumirá, e vocês não saberão para onde vai. Mas se vocês voltarem à reconstrução da minha casa, se vocês voltarem a construir a minha casa, eu vos digo uma coisa: não faltará ouro, não faltará prata, oh glória. Por quê? Porque eu sou o dono do ouro e da prata, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E o profeta Zacarias, ele tem como finalidade, o pastor Daniel, motivar, primeiro, a liderança, segundo, o sacerdócio, terceiro, o povo. E eu gosto de Zacarias porque o nome Zacarias já é uma palavra profética para o povo. Porque durante esses 14 anos, cantor Bruno, Israel esqueceu de Deus. Israel havia abandonado o Senhor. Pararam de reconstruir a sua casa. Mas Zacarias significa: o Senhor se lembra. É Deus levantando Zacarias e dizendo: Zacarias, eles se esqueceram de mim, eles abandonaram a minha casa, eles esqueceram a minha obra. Mas diga a eles que eu não me esqueci
da vida deles. Vou repetir isso aqui porque alguém precisa pegar. Deus está dizendo: ainda que você tenha me esquecido, abandonado a minha obra, a minha casa, o chamado que eu tinha para a tua vida, eu, o Senhor, nunca me esqueci de vós. Isaías capítulo de número 49, verso de número 15. Isaías vai dizer: pode a mãe se esquecer do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça do seu filho, ainda que a mãe se esqueça do filho do seu ventre, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Vou repetir para ver se você dá glória. Deus está dizendo: ainda que os homens te esqueçam, ainda que a sua liderança te esqueça, ainda que os seus pastores te esqueçam, há um Deus no céu que está sentado no trono e está dizendo: eu não me esqueci da tua vida, da tua casa, da tua chamada. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória? Deixa eu profetizar. Levante a sua mão, por gentileza. Carabacandarabá, eu estou sentindo Deus aqui. Caraia, céu e que andorebá. Eu vim trazer uma palavra para os adolescentes, porque na minha época de adolescente havia uma interrogação grande, dizendo: quando é que o Senhor salvará a minha casa? Quando é que o Senhor cumprirá a promessa na minha vida? Quando é que o Senhor vai levantar o meu ministério? E eu ficava desesperado, mas a palavra de Deus é: não para, continua marchando, porque eu não me esqueci da tua casa. Eu vou salvar, vou libertar, vou prosperar, porque eu sou o Deus da tua vida e da tua história. Oh glória. Deus chama Zacarias para motivar a liderança. E o capítulo 3, só quando nós fizemos menção, Zacarias vai ter uma série de visões. E o capítulo de número 3 é uma visão de Deus a Zacarias. Qual é o cenário, pastor Helder, dessa visão? O texto do versículo 1 vai dizer que o sumo sacerdote Josué estava sentado numa cadeira. O cenário da visão é um tribunal. O cenário da visão é um tribunal. E o sumo sacerdote está sentado na cadeira, como uma forma de representar o povo. À direita dele está o seu opositor. Quem? Satanás. E qual é o papel de Satanás? O seu nome já diz tudo. É o acusador. E ele está apontando para Josué, sumo sacerdote, que está numa representação do povo, e está apontando o dedo dizendo: vocês não podem voltar a reconstruir. Por quê? Porque vocês abandonaram o Senhor. Vocês não podem servir a Deus. Por quê? Porque vocês serviram a outros deuses na Babilônia. Ele está acusando, mas enquanto ele acusa, o verso 2 diz que aparece na frente de Josué o anjo do Senhor. E a palavra do anjo do Senhor é: não foi o Senhor quem escolheu Jerusalém, e não foi o Senhor que tirou esse tição do meio do fogo. Oh glória a Deus. Eu gosto dessa palavra. Por quê? Porque o que é um tição? O tição era um graveto, irmã Marlúcia, que por causa da sua inutilidade, por não prestar, foi lançado no fogo. E alguém que lançou no fogo, lançou dizendo: para esse aí não tem jeito mais, lança no fogo. Para esse aí não tem jeito mais, mata ele. Para esse aí já não tem mais jeito, lança na sepultura. Mas quando acharam que iria matar na fornalha, Deus
se levantou do trono, arregaçou as mangas, colocou a mão no fogo e diz: não presta para você, não tem utilidade para você, mas coloca na minha mão, que eu vou fazer um pregador do evangelho, eu vou fazer um pastor da minha obra, eu vou fazer um cantor que rodará. Já era para você estar dando glória, porque Deus está dizendo: o diabo não te afligirá mais, você é o tição tirado do fogo. Deus está dizendo: eu te valorizo, você será grande. Eu gosto do evangelho de Cristo Jesus, porque a graça é isso. Aonde é que você foi encontrado? Aonde é que você foi encontrado? E alguém olhava e dizia: não prega para isso aí não, porque não tem mais jeito. Oh glória. Não evangeliza isso aí não, porque ele dá muito trabalho. Deixa esse adolescente para lá, porque não é atribulado, não dá mais jeito não. Logo logo se afasta, logo logo se desvia. Mas aí Deus olha para o teu coração e diz: se ninguém te escolheria, fica tranquilo, a minha graça se manifestará, e eu vou te escolher e te colocarei entre os príncipes dessa terra. Deus está falando para adolescentes aqui nessa noite. Talvez você está olhando para a tua vida dizendo: mas Senhor, eu sou um graveto, a minha família é um graveto, ninguém presta. Mas Deus está dizendo: é você que eu vou usar, é você que eu valorizo, é você que a minha graça vai inundar para operar. Alguém já pegou? Me ajude a pregar? Me ajude a pregar, adolescente? Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: a graça está indo ao teu encontro. Não para de graça, diga com força, diga: a graça está indo ao teu encontro hoje. Diga: a graça está indo ao encontro da tua casa. Oh glória, diga: a graça vai te tirar do meio do fogo, a graça vai te livrar da morte. Diga: a graça vai te dar poder, a graça, a graça. Não é esse o tição tirado do fogo? O texto diz que Josué estava vestido com roupas sujas. Não era sujeira comum, era uma sujeira incomum, porque estava sujo de fezes de animais. Só que o anjo do Senhor se levanta e diz: troquem as vestes de Josué. E eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos, porque se fosse eu iria tirar, ia lavar, dizer: pega Josué. Só que o anjo do Senhor está dizendo: traga para ele roupas novas, porque o que eu vou fazer na vida dele não cabe coisas velhas. O que eu vou fazer na vida dele não cabe traumas do passado. O que eu vou fazer na vida dele não pode ter coisas e bagagens do passado, porque eu faço coisa nova. Isaías capítulo 43 verso 18: não vos lembrarei das coisas passadas e nem considerarei as antigas. Vede, faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo de número 21 verso 9, verso 5 vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo de número 17, ele vai dizer: assim que se alguém
está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu vou te dar coisa nova. A partir de hoje, o passado não te persegue mais, os traumas não te perseguem mais, as acusações não te acusarão mais, porque tem coisa nova do céu descendo para a tua vida. Cadê os adolescentes para levantar a mão? Lucas capítulo 15, verso 11. Eu gosto dessa história porque o texto diz que um pai tinha 2 filhos. O mais novo chegou e disse: pai, me dá tudo que tem, reparte e me dá minha herança porque eu vou embora. O pai repartiu. Ele ficou alguns dias na casa do pai. Ele não foi imediatamente, mas quando pôde ir, ele pegou tudo que ele havia recebido do pai e havia gastado com seus amigos, dissolutamente. Agora o cenário é ele cuidando dos porcos, alimentando os porcos e desejando comer a comida dos porcos. Ele cai em si e diz: na casa de papai até os trabalhadores comem pão e água na sua mesa. Eu vou voltar. Ele se levanta, ele prepara um discurso: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado meu filho. Segundo discurso: mas me aceita como um dos seus trabalhadores, é o suficiente. Ele chega na porta da fazenda, o pai vai ao encontro dele, dá um abraço forte nele, beija o seu pescoço. Ele faz o primeiro discurso dizendo: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele foi falar a segunda parte, o pai interrompe, olha para o céu e diz: por gentileza, vai lá em casa e traga o anel que era dele, traga a sandália que era dele, e a roupa, traz a dele não, a roupa, você vai trazer uma roupa nova. Por quê? Porque meu filho estava morto, mas hoje ele está vivo. Já era para você estar adorando. Deus está trocando a tua roupa espiritual. Tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova. Está recebendo ali coisa nova. Lá atrás alguém já pegou coisa nova. Alguém levantou a mão pegando nova. Tem novidade de Deus. Quem pode abrir a boca por alguns segundos e adorar a Ele? Traga uma roupa limpa. Olha o texto, versículo de número 4 e 5. E coloque sobre a cabeça dele uma mintra. Pastor Helder, o que é uma mintra? Era um turbante que o sumo sacerdote usava em Israel. E esse turbante não era um turbante comum, porque no turbante havia uma chapa de ouro cravada, e nessa chapa estava escrito: santidade ao Senhor. Vou repetir. Na chapa estava escrito: santidade ao Senhor. Deus está dizendo duas coisas a Josué. Primeiro, aonde você passar, alguém vai olhar para o teu turbante e dizer: ele é o que Deus é. Ele tem o que Deus tem. Ele é santo, igual o Senhor Deus é santo.
É alguém dizendo: posso fazer convites para Josué, e chegando e dizendo: Josué, é só uma ficadinha atrás do muro da escola. E Josué dizendo: dá uma olhadinha na minha chapa aqui, santidade ao Senhor. Josué, mas é só um copinho de cerveja, seu pai não vai saber, sua mãe não vai saber. Não, mas dá uma olhadinha aqui na minha chapa, santidade ao Senhor. Mas Josué, é só um tapinha no cigarro de maconha. O que tem a ver? Eu não fui chamado para andar no padrão do mundo, eu fui chamado para andar no padrão da... Alguém pegou? Santidade, santidade ao Senhor. Segunda coisa, Deus estava dizendo: coloca a chapa aí. E quando o diabo olhou a chapa, ele diz: vou ter que ir embora. Por quê, pastor? Porque ser santo significa ser consagrado. Ser consagrado significa ser separado exclusivamente para Deus. É o diabo olhando e dizendo: com eles eu não mexo mais. Por quê? Porque eles têm um dono que é poderoso. Vou repetir isso aqui, Mário. Com Mário eu não mexo mais, com o Bruno eu não mexo mais, com a irmã Poliana eu não mexo mais. Por quê? Porque eles têm um dono que é poderoso. E se tem uma coisa que o dono tem, é ciúme de nós. Escute, o dono tem ciúmes de você. Deus tem ciúmes da tua vida. Pastor Éder, provo. Daniel capítulo 5 diz que Belsazar, filho de Nabucodonosor, fez uma festa na Babilônia. Ele convidou os seus maiorais. Eu já estou terminando. Ele convidou os seus maiorais. Ele fez uma festa grande. Altas horas da madrugada ele pede para trazer as taças de ouro que foram tiradas da casa de Deus. O texto nos diz que ele vai beber vinho nas taças de ouro e vai invocar os deuses da Babilônia. Quais eram os deuses da Babilônia? Deus de ouro, Deus de prata, Deus de bronze, Deus de ferro, Deus de madeira, Deus de cerâmica, Deus de barro. Enquanto ele invoca os deuses da Babilônia, aparece a mão do Deus vivo escrevendo na parede. Vou repetir isso aqui só para ver se os adolescentes estão ligados. Enquanto ele está invocando os deuses da Babilônia, Deus de ouro que não ouve, Deus de prata que não fala, Deus de ferro que não vê, aparece a mão do Deus vivo escrevendo na parede. Ele olha e fica assustado, dizendo: que escrita é essa daí? Ele chama o sábio, ele chama os maiorais. Eles olham e dizem: oh rei, eu não sei não. É quando a mãe de Belsazar entra e diz assim: meu filho, já chamou todo mundo? Já chamei. E já chamou Daniel? Daniel? Quem é Daniel? Daniel, dentro dele habita um espírito excelente. Chama Daniel. Lá vem Daniel na presença do rei. Olha para a escrita e diz: rei, já sei o que está escrito. Sabe? Sei. O que está escrito, Daniel? Está escrito assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o senhor quer a interpretação? Com certeza, Daniel. A interpretação é assim: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e se deu aos medos e aos persas. Se eu estivesse no salão, irmã Marlúcia, eu teria dito: ô rei, posso tomar a palavra? Ele diria: pode sim, Helder. É porque eu sou lá da favela da Samambaia, eu vou falar no nosso linguajar comum. Qual é a interpretação que Daniel está dizendo? É assim: a casa caiu para o Senhor. Como é que é, Helder? É isso: a casa caiu para o Senhor. Por quê? Porque os vasos têm dono e ninguém toca no vaso que é dele. Vou repetir: a casa caiu para Satanás nessa noite. A casa caiu para o diabo nessa noite. Por quê? Porque ninguém toca na Unadeb, ninguém toca na tua casa, ninguém toca nos teus adolescentes. Deus é
Termino. Ele troca as roupas, dá uma roupa nova, coloca a mintra sobre a cabeça. É um tribunal. Pastor Daniel, faz seu favor. Pastor Rodolfo, faz seu favor. Fique aqui, um do lado do outro. Pode ficar aqui. Escute, adolescente, para nunca mais você esquecer isso. Havia uma tradição judaica que quando alguém era absolvido do tribunal, que ele não tinha nenhuma condenação, o juiz dava uma ordenança para que 2 anciões da cidade seguisse aquele que foi liberado do tribunal, absolvido. E a ordem era: aonde ele for, vocês vão junto. Era o Josué indo para onde? O texto do verso 7 diz: ele está indo para a casa do Senhor. Por quê? Porque lá é a morada do sumo sacerdote. Então até o templo vocês vão seguindo ele. Ele vai entrar na direita, vocês entram pela direita. Ele vai entrar pela esquerda, vocês vão seguindo ele. Ele vai caminhando, vocês vão seguindo. Você é guarda-costa. Se ele parar, vocês param também. Para. Se ele andar, vocês andam. Mas se ele parar, vocês param. Aí eu lendo os céus, as escrituras sagradas, eu descobri, pastor Daniel, o nome desses 2 anciões. Salmo de número 23, verso de número 6. Davi vai dizer: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem é que está? Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar. Deus já colocou do teu lado aí a graça e a misericórdia. Você vai passar de cabeça erguida dizendo: eu estou com a graça, eu estou com a misericórdia. Ninguém toca, ninguém. Levante as suas 2 mãos. O tema de vocês esse ano é a poderosa graça. Oh, glória. A poderosa graça. Dá uma olhadinha por cima do seu ombro pela direita. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Aí está a graça. Agora dá uma olhadinha para o seu ombro esquerdo por cima. Aí está a misericórdia. Qual é o seu destino? É a casa do Senhor. Qual é o seu destino? É Jerusalém celestial. Qual é o seu destino? É o tabernáculo que está acima dos céus. Nós vamos para a nova. Adora.